Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos ver elementos químicos. Então, para começar, sabemos que a matéria é formada de átomos. Átomos de diferentes elementos químicos. O que é então um elemento químico? São elementos que formam as substâncias químicas. Por exemplo, o sódio, o cloro, o potássio, o oxigênio, o carbono, são todos elementos químicos. De todos os conhecidos, 92 são encontrados na natureza. Os demais são artificiais. A definição mais correta para o elemento químico é que é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. O que é o número atômico? É a quantidade de prótons que um átomo possui no núcleo, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, cada elemento químico é diferenciado pela quantidade de prótons que o átomo possui. Então o que diferencia um elemento do outro é a quantidade de prótons. Por isso que eu falo que o elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Cada elemento químico é identificado pelo seu número atômico, por um nome e por um símbolo. De acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, quando um elemento químico é representado, precisa-se indicar o símbolo, o número atômico e o número de massa. Nesse esquema aqui abaixo, o X está representando o símbolo químico, o A está representando o número de massa e o Z, o número atômico. Então, um elemento químico é representado dessa forma, o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Exemplo ali embaixo, o C, que é o símbolo do elemento químico carbono. Ele tem número atômico 6 e número de massa 14. Então, número de massa em cima e número atômico embaixo. Isso vocês precisam gravar. O próximo ali, o Na, é o símbolo do elemento químico sódio. Então, o sódio, ele vem, esse nome aí, esse símbolo Na, vem do latim natrium. Então, os elementos químicos, os nomes, os símbolos, vêm do latim. Então, Na é de nátrium, que é o nome do sódio no latim. Então, o sódio, ele tem número de massa 23 e o número atômico 11. A mesma coisa o Cl aí, que é o cloro, é o símbolo do cloro. Ele tem número atômico 17 e número de massa 35,5. O símbolo de um elemento é universal, ou seja, vale para todo lugar o mesmo símbolo. É reconhecido universalmente pelo mesmo símbolo, não muda. O símbolo é formado por uma letra maiúscula. Se for só uma letra, essa letra tem que ser maiúscula. Se for um símbolo formado por duas letras, no caso que eu falei agora, o Na, é o N e o A, né? São duas letras. A primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Por quê? Porque é de acordo com o seu nome de origem, né? Do latim. Grande parte dos nomes dos elementos químicos tem origem no latim, como eu já falei. Então, por exemplo, o símbolo do ouro, o nome latim é aurum. Então, esse AU vem desse nome latim, certo? Íons. Os átomos têm a tendência de se combinar. Por quê? De se unir. Porque eles precisam formar as substâncias. Então, para formar uma substância química, eu preciso unir um elemento com outro. E para que isso aconteça, é necessário que eles ficam estáveis, nós falamos. O que significa isso, estável? Existe uma regra, chamada regra do octeto, que o átomo tem que ficar estável para ele se unir a outro átomo, ou o elemento químico, né? O elemento químico tem que ficar estável para ele se unir a outro elemento químico.
Às vezes eu falo átomo, às vezes eu falo elemento químico. Eu estou falando da mesma coisa, tá? Então, para ele ficar estável, ele precisa ficar com 8 elétrons na última camada. Onde que eu vejo isso? Na distribuição eletrônica. O próximo slide aqui vai mostrar isso. Então, para ele ficar estável, ele precisa ficar com 8 elétrons na última camada. E para isso acontecer, o átomo ou o elemento químico precisa ganhar ou perder elétron ali na distribuição eletrônica. Então, por que eu estou falando isso? Porque íons aqui. Então, quando um átomo perde ou ganha elétron, ele não se chama mais átomo, ele passa a ser chamado de íon. Então, vamos acompanhar aí, ó. Íons. Os átomos são eletricamente nêutrons. Sendo o átomo, ou seja, número de prótons é igual ao número de elétrons que nós vimos na aula passada. Então, isso significa que ele é neutro. A partir do momento que ele perde ou ganha elétron, ele não vai ficar mais neutro. Então, ó, eles são eletricamente neutros por quê? Porque eles apresentam a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mas elétrons podem ser removidos ou adquiridos por ele, ou seja, pode perder ou ganhar elétron, o átomo. Quando o átomo perde ou ganha elétron, ele passa a ser chamado de íon. Então, átomos que tiverem os seus elétrons removidos passam a ter mais prótons do que elétrons. Assim, ficam com excesso de cargas positivas e são chamados de cátions. Então, vamos entender. Quando um átomo perde elétron, o elétron é removido, ele passa a ter mais prótons do que elétron. Então, se o próton é positivo, o elétron é negativo. Se ele passa a ter mais prótons do que elétrons, ele vai ficar com carga positiva, certo? Porque o próton é positivo. Então, se ele passa a ter mais prótons, ele vai ficar com carga positiva, porque o próton é positivo. Quando acontece isso, eu chamo esse íon de cátion. Agora, quando um átomo ganha elétron, o elétron é negativo, não é? Quando ele ganha, ele fica com excesso de carga negativa. Aí ele passa a se chamar ânion. Então, a carga de um íon é indicada pelo sinal de mais ou de menos, presente no canto interior do símbolo do elemento químico. Então, esses dois exemplos aí. O elemento químico hidrogênio ou átomo de hidrogênio. A partir do momento que eu tenho carga, eu não chamo mais de átomo, eu chamo de íon. Então, H+, a gente fala, né? Íon positivo. Quando um íon é positivo, eu chamo de cátion. Por que ele ficou positivo? Porque ele teve um elétron removido. E o cloro, Cl-, o íon negativo, ele se chama ânion. Por que ele ficou negativo? Porque ele recebeu um elétron, ele ganhou um elétron. Como o elétron é negativo, e se ele está ganhando, ele fica mais negativo, certo? Tem um exemplo aqui. O sódio, o Na, ele vai se ligar ao cloro, que é o símbolo Cl, para formar o NaCl, que é o cloreto de sódio, uma substância química. Como que eu consigo juntar o Na e o Cl? Então, eu faço a distribuição dos dois. O Na, qual que é o número atômico dele? É 11. Então, eu faço a distribuição eletrônica. A última camada dele é 1. Então, para um átomo se tornar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. E o cloro, a última camada dele é 7. Então, o que eu faço? O sódio, ele tem tendência a perder um elétron, aí ele fica com 8 na última camada, e ele passa esse elétron que ele perdeu para o cloro. E aí, no caso, o cloro, que tinha 7 na última camada, ele fica com 8. Então, os dois ficaram estáveis. Ficando estáveis, eles se ligam. Tem uma ligação entre eles, que é a nossa próxima aula,
ligação química. Então, eles têm uma tendência a se ligar, só que o sódio ele fica com carga positiva. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Quando ele perde, ele fica com carga positiva. É sempre ao contrário. Perde, fica positivo. Ganha, fica negativo. E o cloro, como ele ganhou um, ele fica negativo, né? Então, eles conseguem se juntar e formam a substância química NaCl, que é o cloreto de sódio. Certo, gente? Eu espero que tenham entendido. Eu vou deixar o conteúdo e as atividades bem fáceis. Se vocês tiverem interesse em procurar alguma videoaula sobre isso, é muito importante. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bom trabalho para vocês.